Atualmente, o Paraná possui de 800 a 850 mil ovelhas. A previsão era que o estado alcançasse, em 98, 1.200.000 animais. Mas a falta de incentivo à atividade fez com que este número não vingasse. Hoje há uma grande dificuldade, porque se perdeu muitos bons criadores e o pessoal falta muito de manejo e não está se criando, não há venda, há muita dificuldade em ovinos, sabe? As maiores dificuldades que os criadores enfrentam hoje justamente é a comercialização, a efetiva comercialização dos animais a nível de reprodução e a nível de industrialização dos animais. Seria preciso uma organização melhor do mercado, tanto na parte industrial como também na parte dos reprodutores. E o que incentiva realmente a ovinocultura é o criador produzir e comercializar seus animais. Se de um lado existe um certo desânimo em relação à atividade, do outro há um sinal de que a ovinocultura promete, ainda mais quando se leva em conta a qualidade do plantel paranaense. Bem, a qualidade dos animais nós poderíamos dizer que está em duas faixas de qualidade de animais. Uma na que nós consideramos de ovinocultura tradicional, que é voltada à produção de lã, que é na qual tem o maior plantel hoje no Paraná. E a outra ovinocultura que é voltada para a ovinocultura de corte. Por sinal, nesta ovinocultura está concentrado o maior plantel genético do país em questões de corte, se situa aqui no Paraná. Em termos de Suffolk, de Hampshire Down, de Texel, de Ile-de-France, de Dorset. Esses animais possuem um plantel enorme e um valor genético muito alto, e tendo os melhores animais, os campeões do estado, os campeões do Brasil aqui. Agora, a ovinocultura no Paraná serve para todas as regiões, para todas as propriedades ou não? Veja bem, a ovinocultura no Paraná, ela tem uma limitação que é até o paralelo 24, onde ela se estabelece muito bem. Acima do paralelo 24, que é um clima mais quente, a ovinocultura não tem se portado muito bem. Mas assim mesmo a ovinocultura tem um espaço no Paraná, porque ela atende a dois públicos, aos grandes produtores que querem se dedicar à carne, querem se dedicar à venda de reprodutores, e aos pequenos produtores que têm que buscar um meio de sobrevivência, que é na lã que se faz o artesanato, que se faz as peças ornamentais. É nesse público que a ovinocultura também se assenta, porque nesses pequenos produtores é que precisam de uma mão no Paraná, são grandes números de pequenos produtores e precisam de incentivo. Então a ovinocultura tem um espaço enorme para a pequena propriedade na parte artesanal. Na sua trajetória de ocupação, ela sempre foi um espaço que a ovinocultura ocupou, foi em pequenas propriedades, depois evoluiu para as grandes propriedades, né? Então no Paraná ela tem um espaço enorme nas pequenas propriedades para a utilização de meio de sobrevivência da pequena propriedade. Uma das formas de ganhar dinheiro com as ovelhas começa na tosquia. Aos poucos, a tesoura radicaliza o corte. O sucesso da prática depende da habilidade de quem tira a lã. O melhor período vai de agosto a dezembro, sendo o melhor mês novembro. Isso no Paraná. Isso aqui no Paraná, e a gente pode estender isso para toda a região, porque esse período ele se define em decorrência da entrada do período mais quente do ano. Por ocasião da tosa, ou tosquia ou esquila, que são os três termos usados, deve-se, de véspera, separar os animais, evitar que os animais se molhem com chuva ou com orvalho. Então os animais devem permanecer abrigados. Outro cuidado importante é que antes da tosquia os animais não devem receber alimentação, porque como é o nosso procedimento aqui, os animais acabam ficando mais de 30 minutos, quase uma hora, e isso causa um certo estufamento do animal, como se diz vulgarmente, seria um meteorismo, né? Outros cuidados que se deve ter ainda, por ocasião dos dias ali que está se realizando a esquila, manter os animais limpos de cascaria, sementes e coisa que o valha para não ficar aderido à lã, que na ocasião da utilização da lã artesanalmente ou mesmo a comercialização com lanifício, vem cair a qualidade, vem baixar a qualidade grandemente da lã, né? Agora, a tosquia realizada no Paraná, ela tem alguma peculiaridade que a diferencia do restante do país ou não? Bom, a tradição em ovinocultura no Paraná, ela se devia principalmente ao churrasquinho,
né? O pessoal tinha um pequeno rebanho de meia dúzia, 10 cabeças, com o objetivo de abater um animal para convidar os amigos para um momento festivo qualquer. Com o programa que foi implantado de uns anos para cá, com importação desde 1980 de muitos animais, o número de cabeças por rebanho aumentou. E o produtor passou a ver na tosa um recurso a mais de renda na atividade. E aí, então, passar a utilizar a safra da lã como uma segunda fonte de renda. A diferença que existe aqui no Paraná é que, como são pequenos rebanhos, as pessoas não têm o costume, né, de desde pequeno trabalhar com a ovinocultura, né, com tosquia, então passa a fazer em cima de mesa. Então isso é uma característica aqui no Paraná que a gente pode observar. Enquanto que nas outras regiões é feito no chão, né? Neste galpão, a lã recém-tirada do animal recebe diferentes cores e vira artesanato. O aproveitamento da matéria-prima na confecção de vários produtos é alternativa para o criador que visa lucrar mais. Para isso, a criatividade é indispensável. O processo do aproveitamento da lã, a gente inicia tendo a lã suja. A gente faz uma catação manual, tirando a parte mais suja. Depois vamos lavar ela com uma água quente e sabão. O sabão de pedra é a melhor opção. Tem diversos tipos de lavagem, mas o que a gente mais usa é esse. Pode colocar um pouquinho de água sanitária para desinfetar, fica melhor. Depois enxagoa bem com água corrente, né? E depois da lã lavada, se a gente for utilizar para tecelagem, nós podemos tingir. Então temos aqui algum processo de tingimento. Com um produto químico, que pode ser comprado, né, no mercado, aquele tubinho de tinta para roupa também pode ser utilizado, ou com produtos naturais. Temos aí como exemplo a casca do pinheiro, a folha da erva mate e outros produtos, né? Aí a gente usa ali algum fixador, que também pode ser usado a nível caseiro, o vinagre e o sal, é um bom fixador. Depois vamos colocar a lã para secar. Normalmente colocamos em estrados, né? Ou algum tipo de varal. Depois da lã seca, nós vamos abrir a lã. Temos aqui, né? Então, a lã desfiada. Então, você pega aqui com a mão, temos aqui a lã desfiada. Depois de desfiada, nós vamos usar a cardadeira, vamos cardar. Temos aqui uma cardadeira manual. Então, vamos mostrar aqui como que faz a carda. Pegando aqui. Então, esse processo, tanto para o fio quanto para colchoado, até aqui é tudo igual. Então, até a cardagem. Depois da lã cardada, aqui na cardadeira manual, nós temos também outro processo que é mais rápido, que é a cardadeira elétrica. Agora, na cardadeira manual, quanto tempo leva? Ela é mais demorada do que a cardadeira elétrica, né? Ela leva ali uns 2 minutos e tá uma mantinha pequena desse tamanho, né? Bastam 2 minutos. Aproximadamente 2 minutos você faz. Então faz, daí tira a mantinha, né? Quer dizer, não é difícil. Não é difícil, é muito simples, né? Basta ter a cardadeira e um pouquinho de prática, né? O serviço já está pronto. Mas se o artesanato paranaense, feito com lã de carneiro, já tem um lugar garantido no mercado, quando o assunto é o consumo da carne do animal, ainda falta muito para ser explorado. A ovinocultura ela tem um potencial no estado inteiro, mas ela concentra-se mais na região sul, a região que melhor se adapta à ovinocultura. Uma atividade que tem uma preocupação muito grande, principalmente com a questão da carne, né, para consumo. Eles estão buscando novas alternativas até de cortes de carne e tem um aspecto importante que é a conscientização da população da utilização da carne de ovinos. Ela tem assim, uma restrição até por parte da população, mas que o que está se buscando é mostrar que com diferentes pratos realmente ela pode ser utilizada, é uma carne de primeira, uma carne que realmente pode entrar no cardápio da população de modo geral. Em 1960, enquanto assistia um faroeste americano no cinema da cidade, um grupo de pioneiros de Campo Mourão, no noroeste do estado, ficou surpreso com o que viu. Não foram a boa mira do mocinho e as batalhas contra os índios que chamaram a atenção, mas sim o preparo de um carneiro com legumes que era cozido no buraco. Como a vida imita a arte, o grupo de amigos resolveu colocar em prática o que viu na tela.
nascia o carneiro no buraco, um típico prato do interior paranaense. De acordo com este cozinheiro e artista plástico, que tem a receita na ponta da língua, fazer o carneiro no buraco virou tarefa pra lá de gostosa. Sobre a mesa, os diversos ingredientes usados no prato. A variedade das cores dos alimentos indica o lado artístico do responsável pela delícia. Combinar tantos sabores assim não é nada difícil para quem conhece muito bem os segredos de como agradar as pessoas com paladar refinado. Antes de lidar propriamente com a carne e os legumes, o correto é caprichar no tempero. Para fazê-lo, são necessários vinagre, óleo, cebolinha, salsinha, alho, sal e meio litro de água. O ideal é cortar bem a salsinha e também a cebolinha. Depois, é só ir acrescentando os demais ingredientes e misturá-los com a própria mão. Seu Tony, qual é a quantidade de cada ingrediente que o senhor usou nesse tempero? Isso é ao gosto. A quantidade é ao gosto. A pessoa, né, se quiser acrescentar mais cheiro verde, né, tudo bem, não tem problema nenhum. E o alho, quando entra? O alho nós descascamos, né? E depois trituramos no liquidificador com um pouquinho de óleo e acrescentamos no tempero com cheiro verde, vinagre, água, um pouco de água. Ah, então o alho depois de triturado com óleo é colocado aqui também? Sim. E a carne? Que hora que entra a carne? Depois tudo pronto o tempero, nós untamos a carne nesse tempero e reservamos, deixamos por umas 4 horas no mínimo. Então a carne deve ficar por 4 horas no tempero? No tempero. Por que 4 horas? É para assimilar bem o tempero, né? Para pegar bem o gosto. Para um grupo de 25 pessoas, o carneiro no buraco deve ser feito com 25 quilos de carne, 2 quilos de tomate maduro, 2 quilos de cebola, 3 quilos de batata salsa, também conhecida como batata baroa, 2 quilos de cenoura, 3 quilos de batata doce, 1,5 kg de chuchu, 1,5 kg de abobrinha, meio quilo de vagem, meio quilo de banana nanica, meio quilo de maçã e 5 maços de almeirão. Primeiramente, os alimentos são cortados. São 8 horas da manhã e o carneiro no buraco deve ficar pronto só às 8 da noite. Vão ser 12 horas de muita expectativa. Para não haver qualquer tipo de atraso, a lenha da fogueira já está por perto, fácil de ser usada. O corte dos alimentos continua. Esse picadinho é para acrescentar mais um tempero na comida, né, no prato. O senhor coloca o picadinho direto no tacho ou não? Não, antes nós temos que untar o tacho com óleo de cozinha, né? Deve estar bem untado. Nós temos que untar toda a superfície, com todo cuidado, tá? Espalhar bem o óleo. Bem espalhadinho, para não ficar nenhuma parte sem ser untada. Vou colocar uma maçã bem no centro do tacho. Por que essa maçã? Isso é para acrescentar um toque também, um temperinho a mais, né? A maçã ajuda também. Ajuda. Bom, em seguida vai um punhadinho de vagem. Algumas abobrinhas. Chuchu. Cenoura. Batata baroa. Doce. Em seguida, a gente tem que salpicar com o monossódio, né? Glutamato. E colocar uma camada de carne. Bem abertas, né?
Então o senhor vai fazer por camadas? Por camada. Então a banana entra na segunda camada. Segunda camada. Também dá um toque muito refinado no sabor do prato. Quer dizer, esse prato então, quer dizer, a ideia surgiu de um filme que assistiram, mas ele, com o tempo, ele ficou bem abrasileirado. Com o tempo, né, foi sofrendo adaptações. Agora o senhor, como descendente de japonês, o senhor prefere fazer um prato japonês ou carneiro no buraco? Olha, eu prefiro preparar o carneiro no buraco, é um prato muito envolvente, tá? É uma higiene mental. Sem parar, o cozinheiro põe no tacho as camadas de carne e legumes, intercaladas. Se numa vai a carne, na outra os legumes. Sobre cada camada de legumes, o Tony coloca pitadas de glutanato monossódico. O produto serve para fixar as cores dos alimentos e também definir melhor o sabor de cada ingrediente. Depois que as primeiras camadas são colocadas, o cozinheiro usa o próprio tempero da carne para dar um gostinho especial nos legumes. Ele recomenda que os legumes das primeiras camadas não devem ser molhados no caldo. Assim, os alimentos não pegam muito tempero e não ficam salgados demais. Consequentemente, as camadas inferiores acabam absorvendo o líquido. Enquanto isso, as lenhas são colocadas no buraco com fogo até tudo se transformar numa brasa só. A tabelinha da carne com os legumes continua até o tacho ficar totalmente cheio. Bom, o senhor já colocou toda a carne e o restante dos ingredientes. E agora? Só falta as maçãs. Então, as maçãs que vai determinar se o prato ficou no ponto, se ela estiver bem murchinha, totalmente murcha, tá? Então o senhor coloca maçãs maduras, 3 maçãs, e elas vão ser, no caso, o termômetro para que indique se o prato está bom ou não. Sim. Então na última camada nós colocamos as 3 maçãs. E vamos lá, né? Vamos ver se vai ficar saboroso mesmo. Agora é tampar o tacho e levá-lo para o buraco. Depois de 5 horas queimando, o que era lenha virou brasa. Com cuidado, o tacho é descido até o fundo do buraco com a ajuda destes ganchos. Em seguida, o buraco é tampado e coberto com a terra. Daí, um plástico é estendido sobre o local. Agora, é deixar o carneiro e os legumes cozinhando. A noite chega, e com ela, a vontade de experimentar o que levou o dia todo para ficar pronto. É um verdadeiro ritual. Primeiro, o plástico é tirado. Depois, a terra. Manda a tradição que a retirada do carneiro do buraco seja feita ao som do berrante. O buraco é destampado e do meio da fumaça surge o tacho trazendo motivo para tanta dedicação e espera. Quem já conhece o sabor desta comida garante que valem todos os esforços para prepará-la. Quem vai experimentá-la pela primeira vez mal pode esperar. Segundo a tradição, na hora de retirar o caldo que vai ser usado no preparo do pirão, o dono da casa ou da festa em que o carneiro é servido deve participar. O peão mostra que é bom instrumento. O som do berrante é para espantar os maus espíritos. Os últimos preparativos são marcados por crendices e superstição. Aí está o carneiro no buraco. Mas antes do carneiro no buraco ser servido, o Tony prepara o pirão que acompanha o prato principal. Inicialmente, é retirado o excesso de gordura que fica sobre o caldo produzido durante o cozimento da carne com os legumes. Lentamente, a farinha de trigo vai sendo depositada sobre o líquido. O cozinheiro não para de mexer a mistura. Aos poucos, o pirão vai adquirindo consistência até ficar cremoso. Para finalizar, o Tony acrescenta cheiro verde e molho de pimenta a gosto. Agora é misturar bem estes ingredientes no creme. O pirão também está pronto. Além dele, o arroz branco e uma gostosa salada de alface devem acompanhar o carneiro no buraco. Tony, finalmente o carneiro no buraco está pronto. E pelo jeito essa combinação de carne, arroz, salada, pirão e legumes está mais do que perfeita. Quem esperou o dia todo para experimentar o prato do Noroeste Paranaense ainda teve que enfrentar fila. Mas com certeza valeu o sacrifício.
Muito gostoso, o gosto do carneiro fica bem evidente com o tempero, uma delícia, delicioso mesmo. Valeu a espera. Você também aprova? Deliciosa também. Achei muito gostoso. E está desmanchando. Muito gostoso mesmo. Tá? Valeu ficar aqui com fome. E a senhora também aprova o carneiro no buraco? Excelente, um sabor muito típico, muito gostoso. Vai querer a receita para levar para casa ou não? Mas sem dúvida, né? Sem dúvida.